Muito boa tarde, seja bem-vindo. Segunda-feira, começando a semana com os donos da bola e começou finalmente o Gauchão 2015, a temporada oficial do futebol, e a gente vai trazer todos os detalhes para você até as 2 da tarde. Gonçalo Cirne Lima está lá na Central Band do Esporte. Boa tarde, Gonçalo. Tudo bem, Chico? Boa tarde a você, boa tarde a todos. A seleção brasileira sub-20 se complicou no Sul-Americano, perdeu para a Argentina ontem à noite por 2-0. Está na 4ª colocação, tem 4 pontos na tabela. Argentina e Uruguai têm 7 pontos. Faltam 2 rodadas, o Brasil enfrenta ainda o Peru e a Colômbia, ou seja, para título ficou bastante complicado. Mas, se ficar entre os 4, o Brasil garante vaga para o Mundial Sub-20 e o Alexandre Galo é o técnico dessa seleção brasileira. Muito bem, Gonçalo volta ao longo do programa e você pode participar conosco, fazer o programa junto com a gente. Seja você também um dos donos da bola. Roberta Gabardo, boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Mande seu recadinho, participe com a gente através do nosso Twitter, @donosdabola_rs, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabola@band.com.br. Participem! A gente começa pelo jogo desse domingo. A estreia do Inter no Gauchão não foi lá como a torcida esperava, né? O time apresentou os velhos problemas. Por ter jogado o segundo tempo com 1 a menos, o empate até ficaria de bom tamanho, mas a derrota nos pênaltis acabou sendo demais. Uma partida especial. Foi a estreia do Inter no Gauchão, o primeiro jogo oficial do técnico Diego Aguirre no comando da equipe e valia o título da Recopa Gaúcha. O Inter jogou sem Nilmar, que foi poupado, e também sem Hever e Vitinho, ainda sem condições de jogo. E o primeiro lance de perigo foi do time de Diego Aguirre. O zagueiro Hernando quase marcou de cabeça. O lajadense chegou no ataque somente após a parada técnica devido ao calor. E foi depois que Nilton perdeu a bola, coube a Paulão afastar o perigo. O time da casa pediu pênalti após a bola bater em Sacha e Nilton, mas o árbitro Anderson Daronco mandou seguir. Pelo Inter, asfintou 2 vezes na hora de chutar, faltou força. Já para D'Alessandro, faltou pontaria. No segundo tempo, Diego Aguirre manteve o mesmo time. Assim que a bola rolou, Daronco marcou pênalti para o lajadense. Um pênalti que, na minha visão ali, eu acho que não aconteceu. O jogador deles acho que tropeçou e acabou se esbarrando em mim. Mas o juiz alegou que o Léo empurrou. Léo não gostou, reclamou e foi para o vestiário mais cedo. Com 1 a menos, o Inter viu Gilmar cobrar e abrir o placar para o lajadense. A reação foi imediata e veio com esta cobrança de escanteio. De zagueiro para zagueiro, de bicicleta, Paulão achou Hernando, que deixou tudo igual. Cláudio Vinck apareceu na sequência. Ataque de um lado e de outro. Gilmar encontrou Vinícius na área, mas Alisson ficou com a bola. Diego Aguirre mudou, tirou Rafael Moura e colocou Valdívia, mas foi Sacha quem apareceu e pouco não ampliou com este forte chute. Depois, Gilmar subiu mais que todos e Alisson salvou o Inter, mas o lance estava impedido. Quaresma entrou no lugar de Gilmar e estava a fim de marcar o dele. Ele tentou 1, 2 vezes. O goleiro Alisson teve trabalho nos minutos finais. Nos acréscimos, Cláudio Vinck tentou o chute cruzado. Tentativa que não resultou em gol. Com empate em 1 a 1, tanto o Inter quanto o Lajadense conquistaram apenas 1 ponto na tabela. Mas como não se tratava de um jogo comum e valia o título da Recopa Gaúcha, a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, Rafael Gava marcou o primeiro. D'Alessandro parou no goleiro Luiz Miller. Márcio Goiano fez o segundo do time da casa. Sacha desperdiçou e acertou a trave. Ramon também não foi bem e mandou para fora. Nilton acertou em cheio e fez o primeiro do Inter. Vinícius fez tudo certo e ampliou para o lajadense. Fabrício desperdiçou e o título acabou com o lajadense. Nas cobranças, 3 a 1 para o time da casa, que conquistou a Recopa Gaúcha. La definición de los penaltis acontece, no voy a falar disso. Durante o jogo tuvimos momentos bons, momentos no tan bons, mas é parte de lo que faz a preparação para lo que vem por delante. Eu acho que a gente tem que dividir, né? Claro, tem um contexto todo, a gente tem que fazer análise, por exemplo, das cobranças de pênaltis ali. Eu vi uma displicência dos jogadores do Inter e tal, que não foi legal.
Agora, eu tô vendo o torcedor, assim, o termômetro que a gente tem é a rede social, né? E as pessoas que vêm falar com a gente. Eu tô vendo torcedores, assim, afundando já o time no primeiro jogo. Primeiro jogo do ano. Mandando o Aguirre embora, dizendo que o Alisson não serve, que... Vem cá, gente, vamos com calma, né? Não serve. O Alisson não serve porque não defendeu o pênalti. Ah, mas pênalti, pênalti até 90% o cara faz. Sim, não vou analisar goleiro por pênalti. Óbvio, não. Agora, eu entendo a preocupação do torcedor. Eu acho que ela é um pouco exagerada. Eu dou o desconto que é um começo de temporada, tá? Mas eu, sinceramente, eu não gostei do time do Inter. Não, nem um pouco. E tá bem não gostar, realmente não foi bem. Eu acho que o Inter não tem, tá com dificuldade na transição. O Inter não consegue segurar a bola na frente. O Inter conclui muito pouco. E outro ponto... O Inter não chuta gol. Ele não chuta gol. E outro ponto que eu vou considerar, porque esse é um ponto que ele já vinha no ano passado, e eu não vou responsabilizar o treinador, o Inter não faz contragolpe. O Inter não contra-ataca. É porque o Inter não tem velocidade. Ele não tem a velocidade. O contra-ataque, entre aspas, que o Inter fez ontem, sabe qual foi? 3 do Inter contra 5 do Lajadense. E esse é um ponto que o Diego Aguirre vai ter que arrumar. Mas é muito cedo, gente. Não, é muito cedo, mas tu tem que fazer algumas considerações ao time. Senão não faz sentido a gente ficar sentado aqui. Se a gente pegar a evolução do Internacional desde a pré-temporada até o primeiro amistoso contra o Juventude. Eu o Chico, cara. Oi, Ribeiro, tudo bem? Tá bom, mas é que nós os vimos no último programa. Não, claro, eu sei. É que, ô, Ribeiro, a gente tem que passar a ideia que todo mundo é amigo aqui, cara. Tá bom. Tem que pelo menos fazer de conta. É verdade. Mas que fique claro que ninguém gosta de mim aqui. Não é verdade. E o jogo? Não, é assim, então, Baldasso, pega depois as dificuldades contra o Shakhtar e as dificuldades contra o Lajadense. Isso é normal, entendeu? Não. É uma evolução. Eu também acho que é normal. Só que é o seguinte, ô Ribeiro, tu tá virando as costas para problemas, e certamente pela atenção que tu teve observando todos os detalhes do jogo, tu tem que concordar que alguns problemas que o Inter está apresentando são os mesmos problemas que o Inter Mas tem uma diferença importante. Eu acho sim que o Inter jogou mal, acho que tinha distanciamento entre os setores, falta de aproximação, problemas técnicos importantes de alguns jogadores que a gente sabe que jogam mais do que isso. Só que quase tudo disso se justifica por ser o primeiro jogo oficial do ano. Tudo bem. Eu comemoro um fato no Internacional. Eu acho que que está escalando corretamente o time. E mexendo bem. O time do Inter estava muito bem escalado. O seu meio para frente, para mim, é o ideal. Claro, não tinha o Nilmar, que estava na noite, não pôde jogar no final de semana, mas é o ideal. Tá? O que aconteceu? A substituição, tirando o centroavante para colocar o Valdívia, também foi bem. O treinador do Inter tem boa concepção de jogo. Isso me serve. Porque o resto, para mim, está muito ligado ao fato de ser começo de temporada. O próprio Diego Aguirre disse na sua entrevista coletiva, faltou intensidade. Ou seja, ele já detectou qual é o problema. Então eu acho que as perspectivas são muito boas. Eu não faço terra arrasada de forma nenhuma com o que eu vi. Só tem uma coisa que eu dou um pouco de guarida ao argumento do Daniel Oliveira e entendo também a preocupação do torcedor. Quantos dias nós estamos da estreia? 15. Pois então, é muito pouco tempo, né? E o Inter com certeza vai precisar estar bem melhor ajustado para iniciar a Libertadores da América. Completo, né? O Hever não entrou, Vitinho não entrou. Mas isso aí pode ser uma bênção, ou não. Uma bênção ou não? Porque tu agrega qualidade, mas ao mesmo tempo tu muda o time de novo. Mas aí eu tô com o Baldasso. A formatação do time está para entrar esses dois jogadores sem mexer no esquema. Ribeiro, provavelmente o Vitinho vai ser titular no lugar do Sacha ali na sequência. E o Hever vai estar no lugar do Paulão. Só que não mudou nada da concepção de time. O que pode mudar a concepção de time é o Undershow. Esse mudaria a concepção de time. Só que eu tenho um detalhe. Para saber onde ele vai jogar. Exatamente. Né? Tem um detalhe. O Undershow faz tempo que ele não joga como ele está sendo escalado. Né? Escalado, eu digo no discurso, não que a direção vai impor, mas óbvio que se tu vai contratar esse jogador, ele é titular. Mas ele foi ontem na entrevista do presidente Vitório Pífero, e se não me falha a memória, do Carlos Pellegrini, não quero cometer essa injustiça, diretor de futebol. Ele foi ressaltado como um jogador de terceiro no meio de campo. E faz tempo que ele não joga assim. Ficou muito claro ontem que a direção do Inter não contratou o Anderson do Manchester, contratou o substituto do Alex. Contratou o jogador para poder liberar o Alex. Mas assim, gente, o Alex também vinha fazendo uma função mais de contenção, de revezamento, de chegada. Tá bem, era de revezamento com o Arangues, mas o Alex só segurava
quando o Arangues avançava. Na verdade, o Alex nunca deixou de ser um terceiro homem de meio campo. Mas eu não acho, sinceramente, se o Anderson vem para essa função, que seja tão distante daquilo que ele vinha fazendo. Não acho. Estava jogando diferente, Chico. Mas ele como jogou diferente. Como segundo. É que o Anderson do Porto era um meia atacante. Que era do Grêmio. Claro. Que era do Grêmio. O Anderson do Manchester era segundo ou terceiro de meio campo. Mas vamos combinar, esses jogadores que têm essa polivalência e depois de tantos anos na Europa, eu acredito que ele não vai ter dificuldade. Até porque, se for o Anderson da técnica que sabemos que tem, ele vai acabar se sobressaindo por isso. Sabemos que tem, não, sabemos que teve. É, isso aí. O verbo está ele tem, né? no tempo correto. Ele teve, né? Mas é bonito. Cara, eu fico feliz, cara. Pro interior vale muito isso, né? Pro interior vale muito isso, né? Sabe que isso marca para o clube. Até porque o Lajadense vem ganhando aí Copa Sul Fronteira, Copa da Federação Gaúcha de Futebol. E vou dizer, é um prêmio também, é um investimento que o clube fez no seu estádio, né? Mudou o estádio, fez tá promovendo um crescimento na cara. Isso aí, para mim, muito legal. Outra coisa, Daniel, sobre análise técnica. Tá bem, todos nós concordamos que é muito cedo, não podemos ser definitivos em relação a nada. Mas algumas coisas nós podemos começar a ficar atentos. Por exemplo, isso é que titularidade da lateral direita do Internacional. Para mim tem um ponto de interrogação. Não, para mim não tem. Para mim é o Cláudio Vinck. Eu tô com o Chico. Também acho. E vou te explicar o seguinte, do que eu observei no jogo ontem. O D'Alessandro não jogou centralizado ontem como ele tinha jogado contra o Shakhtar. Então ele teve mais a liberdade de atuar mais pelo lado direito. Me chamou a atenção que em várias oportunidades ele pegou a bola e não apareceu uma alternativa. E pela posição dele, essa alternativa era o avanço lateral direito. O Léo não... combinação. Claro, não, foi o parceiro. Quando entrou, por incrível que pareça, o Internacional jogou melhor com a menos. Entrou o Cláudio Vinck. Porque aí entrou o Cláudio Vinck, não vou falar especificamente na qualidade, mas a característica. O Cláudio Vinck é um jogador que vai mais à frente, encostou mais no D'Alessandro e o Inter começou a criar mais por aquele lado. Porque o Inter começou no primeiro tempo, Chico, até foi o comentarista de arbitragem, o Ribeiro deve concordar, né? Porque o Fabrício foi de novo mais acionado do Internacional. No primeiro tempo todo. O Léo... Que é uma situação anterior da temporada. Exatamente. O Léo desse início de temporada, ele é bem diferente daquele Léo que a gente viu no Atlético Paranaense, né? Que era um jogador muito vertical, muito de ir na linha de fundo. Ele está com deficiências no apoio e deficiências defensivas. Eu achei isso em todos os momentos que eu vi o Léo no Inter até agora. Em todos os momentos. E o Cláudio Vinck, mesmo que não tenha ainda uma certa consistência defensiva, ele tem muita qualidade para chegar na frente. Mas tudo não bem. só pelo lado, ele vai trabalhando jogada, Acho ele que chega no meio. Pro Léo também vale o desconto de início de temporada. Mas do contexto nós não podemos tirar aquilo que o Ribeiro lembrou aqui. Estamos a 2 semanas da estreia do Inter na Libertadores América. E quando estrear na Libertadores, acabaram todas as desculpas de início de temporada. Mas um time só entra numa condição ideal se ele tiver a sequência do ano passado. Se ele tiver o mesmo treinador, se ele tiver obtido um êxito na temporada anterior, eu vou entender as dificuldades do Inter. Estou entendendo por um começo de temporada. O que eu não gostei ontem é que o Inter continua repetindo alguns problemas, algumas deficiências. E o meio-campo do Internacional não está conseguindo jogar, Chico. Isso é preocupante. É preocupante. O Inter ele não cria, o Inter não chuta. Olha, tu não preenche uma mão de oportunidades que o Inter teve no jogo ontem. Embora o Sacha tenha sido o melhor jogador do Inter na partida. Ele tenha sido. Procurou bastante o lado esquerdo. Mas nada muito e me decepcionou também o Newton. Não sei vocês, eu achei ele muito lento ainda. Sim. Muito travado. Pode ser o início de ano ainda. Ele não é um jogador propriamente rápido, mas ele não pode ser tão lento como foi ontem. O segundo tempo dele foi um pouco melhor. Perdeu jogadas importantes, armou contra-ataques também. O D'Alessandro fez uma boa partida, tá? Ele foi especialmente pela entrega. Gostei embora essas dificuldades todas que o Daniel lembrou aqui. O D'Alessandro não tinha ninguém para combinação. Isso está errado. Mas isso é ajuste, isso tu ajusta, tu tem a possibilidade. Também acho. Roberta Gabardo. Bom, o Camilo disse que vai demorar uns 5 jogos ainda para dar liga. O Maurício Sangoia, avisem o time do Inter que quem for bater tem que tirar do goleiro batendo alto e forte, ensinando a bater pênaltis. O Beto. A maneira desprezível que o Inter tratou o jogo foi algo assustador. Difícil acreditar que teremos um time competitivo este ano. E o Márcio Costa, o problema é que as contratações do Inter nunca são de resposta imediata. Enquanto isso, o Lucas Prato voando no Atlético Mineiro. Quer dizer, Bom, o Gonçalo Cirne Lima tem informações lá da Central Band do Esporte. Fala, Gonçalo.